Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Olha, já vou logo dizendo que se você não curte nenhum tipo de spoiler, já pode sair desse vídeo, porque esse vídeo contém spoiler, mas não é de uma série, são de várias séries. Porque depois as pessoas falam que eu não aviso, mas se você entra num vídeo como as piores mortes da série, significa que vai ter spoiler, porque eu vou estar contando a morte da série, se vocês entenderam, né? Então, como vocês já viram no vídeo de hoje, vamos falar sobre as mortes mais marcantes das séries pra minha pessoa, sim, porque eu sei que algumas pessoas vão falar: ah, você esqueceu de não sei quem. Cara, se não me marcou, se eu não vi a morte, não vai estar no vídeo, porque eu só faço os vídeos daquilo que eu assisti, entendeu? Já deixando muito bem claro antes de começar a minha listinha. E eu vou começar bem leve, tá? A primeira morte que eu vou falar é do Will Gardner, de The Good Place. Não, The Good Wife, calma. Nossa, eu tô até confundindo a série já. Eu nunca falei dessa série pra vocês, inclusive, faltou só a última temporada pra eu terminar de assistir ela. Ela é muito boa, porém nem tanto, mas a morte do Will me marcou bastante. Eu achei que a morte dele foi bem surpreendente. Eu não imaginava que ele ia morrer, muito menos da forma que ele morreu. Então, ele foi morto por um cara que tava lá em julgamento. Se eu não me engano, ele ainda era advogado do cara, tava tentando ajudar o cara, e o menino simplesmente pirou a cabeça, pegou a arma e saiu atirando em todo mundo. A morte dele marcou muito até mesmo a série, porque ele era um dos personagens principais, e a morte dele trouxe muitas coisas diferentes, muitas reviravoltas em The Good Wife. Teve muitas mortes em The 100, mas duas que mais me marcaram. A primeira foi a morte do Finn. E mais uma vez, eu não tinha pegado nenhum spoiler, então eu fui pega muito de surpresa na morte dele. Eu não conseguia nem chorar de tão surpresa que eu fiquei. Eu fiquei tipo... Sabe, depois que acabou o episódio, eu ainda fiquei um tempão olhando pra tela do computador, assim, pensando: meu Deus do céu, como assim? Ele morreu, assim. A Clarke matou ele. Pra quem não lembra, ele tava meio doido da cabeça lá depois que a Clarke sumiu e tudo, e ele queria achar a Clarke a todo custo, ele começou a matar um monte de gente. E aí nisso, eu não lembro qual era o nome do grupo, o povo da Terra, sei lá, não lembro o nome do grupo, mas iam matar ele, só que ele ia sofrer muito, porque cada um ia vir e dar uma facada, cada um ia vir e dar uma facada, e a Clarke não viu outra solução a não ser ela mesma matar ele. E a gente nunca vai esquecer dos Thanks, Princess. Thanks, Princess. Gente do céu, quando ele falou aquela frase e abaixou a cabeça assim, morreu, foi muito triste. E o grito da Raven, eu acho que foi uma das coisas que mais me marcaram em The 100, sério. Foi muito forte esse fato da pessoa matar o amor da sua vida simplesmente pra ele não sofrer, pra ele não morrer sofrendo. Então, tipo, ela preferiu sacrificar ele do que as outras pessoas morrer. Então é uma coisa que ela vai levar pro resto da vida. Ai, que triste. A outra morte de The 100 que me marcou muito, mas eu peguei spoiler antes. Muito obrigada, Thaís, por ter me contado antes. E eu não tinha nem acreditado nela que isso ia acontecer. Mas foi a morte do Lincoln. Foi a mais recente da série e cara, eu fiquei muito chateada, porque eu não esperava que ia acontecer isso com ele, de verdade. E, nossa, e toda vez que eu assisto eu choro, a música, tudo mexe muito comigo, a forma, tudo. E só fez a gente odiar ainda mais o Pike, que era um personagem ridículo. E graças a Deus também morreu, assim, e tal. Mas, nossa, morreu bastante gente The 100. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre as mortes dessa série. O que vocês acham? Veio aqui na minha cabeça agora. A cara da Octavia, né, na parte que ele morre, foi... E a primeira morte que eu tive que lidar na minha vida foi a morte da Marissa de The O.C.
Cara, foi muito triste, eu lembro que eu não consegui lidar muito bem, tanto que eu não assisti a 4ª temporada, eu demorei muito tempo pra assistir depois que ela morreu. Eu acho que foi muito trágico, eu sei que foi a atriz que quis sair da série, mas foi muito trágico, porque ela era a personagem principal da série, sabe? Desde o começo ela tava lá, e saber que ela e o Ryan não iam acabar junto foi uma coisa muito triste. Eu acho que foi uma das questões que estragaram DLC, estragaram entre aspas, continua sendo uma das melhores séries adolescentes de todos os tempos, mas eu acho que foi desnecessária a morte dela, sabe? Ela poderia ter viajado e voltado na 4ª temporada só no último episódio e ter casado com o Ryan. Eu acho que teria sido lindo, maravilhoso. Tanto que depois da morte dela, DLC só conseguiu ficar mais uma temporada no ar, depois foi finalizada, mas assim, foi bem trágico mesmo, assim, só de lembrar. Hallelujah. Hallelujah. Uma série que eu jamais ia imaginar matar um personagem muito importante foi Teen Wolf. E quando a Alicent morreu, eu fiquei muito chocada. Não era minha personagem preferida, eu nunca fui muito fã da Alicent. Eu achava ela legal e tal, mas eu nunca achei a personagem tão, tipo, significante na série, sabe? Eu achei a morte dela muito triste, foi muito estranho, foi chocante, assim, e tal. Tipo, ai, não sei explicar pra vocês. Não era uma personagem que eu gostava tanto, mas eu costumo dizer que Teen Wolf não foi a mesma coisa depois que a Alicent morreu. Claro que a série continuou boa, mas sempre parecia que estava faltando alguma coisa, e eu acho que isso foi a Alicent. I'm in the arms of my first love. The first person I've ever loved. The person I'll always love. I love you. Scott. Scott McCall. Eu sei que é uma série recente, que a morte dela era óbvio desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, porque no primeiro episódio já fala que, oi, aqui é a Hannah Baker. Ela começa a contar da própria morte, como ela acabou morrendo, só que no decorrer da série a gente não espera que ela realmente vai morrer, e eu acho que foi uma das mortes que mais me marcaram. Eu achei muito, muito, muito forte. Foi uma das mortes mais fortes que eu já vi em toda a minha vida. Agora, sem dúvida nenhuma, a morte que mais mexeu comigo de todos os tempos, de todas essas pessoas que eu estou falando aqui, foi a morte do Finn Hudson de Glee. Todo mundo sabe que ele morreu em Glee porque o Corey realmente morreu na vida real, o ator, e foi muito forte, assim, foi... O episódio em si, que fala da morte dele, foi um dos episódios, foi uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida, porque a gente via que realmente os atores estavam chorando, os atores realmente estavam tristes e comovidos com a morte dele. Foi linda a homenagem, mas foi triste demais. Era óbvio que eles não estavam só atuando, aquilo realmente estava acontecendo. Então, eu acho que a morte do Finn foi uma das coisas mais marcantes, assim, das séries. E o mais louco é que eles não falaram como o personagem morreu, eles não quiseram falar. A gente sabe que foi porque o ator morreu, mas assim, foi uma das coisas mais marcantes. A gente sabe que Glee teria sido completamente diferente se essa tragédia não tivesse acontecido. A última temporada teria sido muito diferente. O fim da série ia ser muito, 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 muito diferente do que realmente foi. Foi uma das mortes mais marcantes, assim, de todos os tempos. And it's like getting that call again and again every time. You don't get to stop waking up. You have to keep on being a parent even though you don't get to have a child anymore. Car and before Finn, I used to sing alone. And this was the first song that I sang with him when we would drive around together, so this is for him. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Eu tenho uma mania feia de sempre torcer pros vilões, e duas pessoas que morreram que me marcou bastante, eu não queria que eles morressem. E eu tô falando do Conrad e do Daniel Grayson de Revenge. Apesar das besteiras que eles fizeram, eu amava o Conrad e nossa, gente, a morte dele... Eu lembro que no dia que ele morreu, eu fiquei... What?
quê? Hã? E eu fiquei esperando ele levantar e ele, infelizmente, realmente morreu. Foi muito... E eu gostava 1000 vezes mais do Conrad do que da Victoria. Me julguem, sabe? Eu achava a Victoria muito chata, insuportável. Eu não gostava e ela realmente eu queria que morresse. Agora, a morte do Daniel também foi muito triste porque eu queria que ele acabasse com a Emily. Eu queria que os dois ficassem juntos. E apesar das besteiras que ele fez, o Daniel morreu como herói e eu achei isso muito legal, mas ainda fiquei muito triste com a morte dele. I want you to know that it wasn't all a lie. Not with you. I know. David. Olha, provavelmente vocês ainda não assistiram essa série, mas a morte do Ryan Fletcher, de Nikita, foi uma das coisas mais tristes e foi uma das mortes mais heróicas que eu já vi em toda a minha vida. Fora que Nikita teve o melhor final de série possível, assim, foi um final muito surpreendente, foi maravilhosa, tão maravilhosa quanto a série, e nossa, gente, eu amo Nikita. E a morte do Ryan mexeu muito com a série, aconteceu no penúltimo episódio, foi no penúltimo episódio, e a morte dele foi crucial pro final da série. Quando a gente achou que tudo ia ficar bem, tudo ia ficar ok, ele se matou. Ele se jogou da janela simplesmente para dar um recado a Nikita e a Amanda não mexer com a cabeça dele. Então, o Ryan se jogou e toda vez que eu vejo aquela cena dele se jogando, cara, você fica... No more secrets. De Revenge, mais uma vez, uma das mortes que mais me marcou e eu acho que ela foi muito forte, foi a morte do Aiden. E eu fiquei bem chateada, eu também não esperava, não peguei spoiler. E só aumentou o meu ódio pela Victoria. Ela matou ele, ela deu droga, alguma coisa assim, e depois ela matou ele sufocado com um travesseiro. Só que eu acho que a parte mais forte não foi nem tanto essa, né? Porque o Aiden ainda morreu falando pra ela, tipo, a Emily vai ganhar de você, sua viada. Eu acho que a parte mais forte foi ela ter deixado ele sentado no sofá, cara. Assim, com a televisão ligada, como se ele estivesse assistindo televisão. E aí a Emily chega toda pá, né? Tipo, oi, Aiden, não sei o que, tô super feliz. Aconteceu várias coisas, começa a conversar com ele, só que ele tá morto, na verdade. E aí ela pega, senta no colo dele e começa a gritar. Eu acho que foi também uma das mortes que mais me marcou, assim. Ai, gente, é muito triste. Eu odeio a Victoria. Aiden, wake up. Aiden, wake up. No. Aiden, wake up! No. Uma morte que aconteceu recentemente em uma série de comédia foi a morte do Michael de Jane the Virgin. E olha só, por que fizeram isso? Eu não gostava muito do Michael. Eu sou time Rafael, always, mas... Gente, por que mataram o Michael? Eu achei bem forte, assim. Você não espera uma coisa dessa acontecer numa série de comédia como Jane the Virgin, sabe? Então... eu acho que por isso que a série é tão especial, por isso que a série é tão legal. E eu acho legal porque, apesar de ter sido uma coisa muito arriscada dos roteiristas ter feito, porque, gente, como mata um dos personagens principais da série, apesar de ter sido uma coisa bem arriscada, a série se manteve no nível, a série continuou maravilhosa mesmo depois da morte do Michael. Aortic dissection. We are so sorry. Cara, agora a morte que me pegou muito de surpresa foi a morte da Pulse de Orange is the New Black. Era a minha personagem preferida da série, cara, e eu acho que ela não merecia ter uma morte daquela. Eu sei que a morte dela foi crucial pro que vai acontecer daqui pra frente na série, mas foi forte demais. É sério, eu sei que é só uma série, mas corta meu coração só de pensar em continuar a série sem ela. Foi muito triste, foi muito... eu fiquei muito chateada quando a Pussy morreu, sabe? E a pior parte ainda foi a forma que os policiais trataram a morte dela depois de tudo. Foi muito... ai, gente, sério. Ai, eu fico muito chateada só de lembrar.
também esperávamos a morte dele desde o primeiro episódio da série, que já tava muito bem claro que ele ia morrer, e até porque é uma série baseada em fatos reais. E eu tô falando da morte do Francis G. Rang. Mas, cara, não é porque é baseado em fatos reais a gente já sabia que deixa de ser triste. Eu ficava torcendo, juro pra vocês, pra eles não fazerem igual na vida real e ele não morrer. Porque, gente, foi... Nossa, me marcou muito a morte do Francis. E sempre era aquela, ele vai morrer agora não, vai morrer agora não. Então toda vez que ele ficava doente ou acontecia alguma coisa, a gente achava que ele ia morrer. E, ai, gente, a forma que a Mary ficou, eu fiquei tão mal quanto ela. E, ai, gente, ai. I will never love anyone the way I love you. I pray to God that you do. Eu não ia citar esse personagem aqui, até porque eu já fiz um vídeo falando sobre as mortes de Grey's Anatomy, mas eu não poderia deixar de falar da morte do Derek Shepherd, porque foi, eu acho que uma das mortes que mais me marcou em todos os tempos. Vocês sabem que eu assisto Grey's Anatomy há muitos anos. Quando eu comecei Grey's, eu acho que tava no começo da segunda temporada ainda. Então eu assisto a série mais de 10 anos. Então eu cresci junto com eles, querendo ou não, sabe? Eu sei que é só uma série, mas o Derek, ele sempre foi o personagem principal, junto com a Grey. Então ele morrer pra mim é como se a Grey morresse. Eu sei, galera, que foi o ator que optou sair da série, porque muita gente, toda vez que eu falo da morte do Derek, mas foi o ator que quis sair. Dane-se que o ator quis sair. Eu estou dizendo que a morte dele me marcou muito. Eu sei que teve várias outras mortes que me marcaram tanto quanto, tipo a morte do George, da Lexi, do Mark. Nossa, todo mundo morre em Grey's Anatomy, né? A morte do Derek, sem dúvida nenhuma, foi a que eu mais fiquei chateada. It's okay. Around our kids. You go. And if I lay here, if I just lay here. E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouquinho longo, me desculpa, mas eu precisava falar sobre as mortes das séries. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like gostoso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais, tá bom? Me conta aí nos comentários quais são as mortes que mais te marcaram. Eu sei que eu não falei de várias outras pessoas, só que o vídeo fica muito comprido e essas foram as mortes que mais me chocaram, que mais me marcaram. Então, me contem quais são as mortes que chocaram vocês, tá? Me siga nas redes sociais, já falei isso, já falei tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo, viu? Tchau!